No silêncio das montanhas da antiga China, antes das sombras dos grandes impérios, antes das muralhas surgirem sobre o horizonte, enquanto reinos travavam batalhas constantes, surgia um homem que via a guerra como poucos. Para ele, vencer não era destruir, mas compreender. Um homem que observou o caos das batalhas e decidiu fazer o impensável, transformar guerra em conhecimento. Este homem é conhecido como Sun Tzu, autor do livro militar mais influente de todos os tempos, não um mito, mas o estrategista real por trás de A Arte da Guerra. Entre vidas e ideias. Sun Tzu, o estrategista invisível. Sun Wu, mais tarde chamado Sun Tzu, Mestre Sun, teria nascido por volta de 544 a.C. no estado de Qi, durante o período das guerras e dos reinos combatentes, período que os historiadores chamam de Primavera e Outono, uma época de alianças frágeis, disputas entre estados e guerras constantes. Era um tempo de espionagem, traições políticas e batalhas que duravam décadas. Pouco se sabe de sua infância, mas há um fato decisivo: ele cresceu em uma sociedade onde sobreviver exigia estratégia, não força. Não deixou autobiografias, não se gabou de feitos. Tudo o que sabemos é que ele dominava poesia, filosofia, diplomacia e principalmente o estudo profundo do comportamento humano. Contexto social. A China dessa época não era um país unificado. Eram reinos rivais, cada um com sua própria política, exército e cultura militar. Nesse ambiente, um homem com pensamento analítico podia se tornar tão poderoso quanto um general armado. No mundo de Sun Tzu, governantes viviam sob constante ameaça, nobres eram depostos de um dia para outro e exércitos eram formados às pressas, compostos por camponeses que nunca haviam segurado uma arma. Sun Tzu viveu cercado por generais, espiões, diplomatas e governantes temerosos. Era consultado por líderes que buscavam não apenas vencer batalhas, mas sobreviver ao próprio sistema. Sun Tzu serviu ao reino de Wu, um estado menor e frequentemente ameaçado por rivais maiores. Sua mente estratégica transformou o Wu em uma potência militar temporária. Ele não era apenas um teórico, era um comandante real, que entendia logística, terreno, clima, moral das tropas e política interna. Sun Tzu ensinava sem elevar a voz. Ele acreditava que um bom comandante era aquele que enxergava a guerra antes dela acontecer. Sun Tzu ensinava de forma prática, direta, quase brutal. Sua pedagogia se baseava em 3 princípios. Observação extrema. Nenhum movimento sem leitura do ambiente. Ele analisava clima, terreno, moral das tropas, perfil do inimigo. Não ensinava estratégia, ele ensinava a percepção. Tomar decisões sem emoção. O general eficaz não seguia pela raiva, orgulho ou impulso. Vencer antes de lutar. Ele dizia: a vitória perfeita é aquela obtida sem batalha. Conhecer a si e ao inimigo, não como frase de efeito, mas como técnica de inteligência. Adaptação. A estratégia vale apenas até o inimigo mudar. Disciplina. Sem ordem, não existe vitória. A obra, A Arte da Guerra. A Arte da Guerra não é um livro sobre batalhas, é um manual de comportamento humano. Sua estrutura é direta, dividida em 13 capítulos curtos, sem metáforas, sem floreios. Sun Tzu tratava a guerra como um cálculo, algo que só deveria acontecer quando todas as alternativas fossem esgotadas. A vitória perfeita, dizia ele, é aquela conquistada sem lutar. Ele transformou guerra em ciência, dividindo em elementos que poderiam ser medidos, previstos e controlados. Estratégia e preparação, estudo do terreno, psicologia do inimigo, uso da informação, disciplina das tropas, liderança ética e calculada. Sua genialidade está na simplicidade. Cada frase é curta, direta, inevitável. Curiosidades: Sun Tzu não era militar de carreira, ele era um civil com pensamento militar. Isso era incomum e despertava desconfiança até que seus métodos provaram funcionar. O nome Sun Tzu pode não ser um nome pessoal, mas um título honorífico dado a estrategistas cujas ideias eram consideradas excepcionais. Ele venceu exércitos numericamente muito superiores. Nunca por força.
sempre por cálculo. Por séculos, generais chineses eram obrigados a estudar o livro antes de assumir cargos. E hoje, ele aparece em cursos de administração, psicologia, negociação e até segurança digital. O livro se tornou obrigatório em academias militares do mundo todo, mas também virou referência em negócios, esportes e até negociações internacionais. Curiosidade polêmica. A tradição conta que Sun Tzu treinou um batalhão improvável, era um grupo de cortesãs do palácio. Ele transformou brincadeira em disciplina militar em minutos, não para humilhar, mas para provar ao rei que liderança não depende da força, depende de comando claro. Essa história famosa de Sun Tzu treinando concubinas para provar sua disciplina ao rei é debatida por especialistas. Muitos acreditam que foi uma adição posterior, para reforçar sua imagem de líder rígido. Relevância atual e legado. Mais de 2.500 anos depois, Sun Tzu é estudado por CEOs, militares, psicólogos, políticos, atletas, diplomatas e estrategistas digitais, porque seu livro fala menos sobre exércitos e mais sobre decisões humanas, como por exemplo, como evitar conflitos, como liderar, como prever inimigos, como agir com calma em meio ao caos, como conquistar sem destruir. Seu legado não está nas batalhas, mas na clareza com que enxergou o comportamento humano, algo que permanece igual, mesmo com o avanço dos séculos. O legado de Sun Tzu não pertence apenas aos militares. Seu pensamento moldou a estratégia como ciência, o estudo do comportamento humano como ferramenta política, a importância da disciplina e da análise antes da ação. Hoje, a arte da guerra inspira desde escolas de liderança até equipes de tecnologia, negociadores, psicólogos e estudantes. O livro ensina que a guerra mais difícil é aquela travada dentro da decisão humana. E a vitória é sempre um cálculo. Entre vidas e ideias, Sun Tzu desapareceu da história tão silenciosamente quanto viveu, mas suas palavras atravessaram impérios. E continuam guiando quem busca vencer sem lutar, até hoje.